Hoje tem Sport Clube do Recife em campo contra o Vasco pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É isso aí, gente. Seja muito bem-vindo ao canal Lúcio Neto Futebol Clube. Aqui sempre teremos um espaço muito importante para conversarmos sobre o nosso futebol. E já quero começar o vídeo pedindo para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber as notificações. Deixa o seu like e o seu comentário, isso sempre será muito importante para a gente. E agora vamos falar de futebol, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro e do Sport Clube do Recife, que joga neste sábado às 21 horas lá em São Januário, enfrenta o Vasco da Gama pela terceira rodada do Brasileirão. E o primeiro jogo do Sport no Campeonato Brasileiro foi no Morumbis, enfrentou o São Paulo e empatou 0-0. A segunda partida do Sport no Campeonato Brasileiro foi em casa, na Ilha do Retiro, e perdeu por 2-1 naquele jogo cheio de problemas com a arbitragem. O Bruno Arleu de Araújo errou a marcação de um pênalti, não teve revisão do VAR, toda a equipe foi suspensa e nesse sábado a torcida do Sport espera que o árbitro Wilton Pereira de Sampaio, da Federação Goiana, faça um bom trabalho. E o Sport chega para esta partida com 4 desfalques, um deles de última hora. Ele já não tem o Gonçalo Paciência, que está se recuperando de lesão. Daqui a pouco já começa a transição do departamento médico para o departamento físico e logo estará disponível para atuar. Tem também os desfalques do Dalbert, lateral esquerdo, que há algum tempo já não joga. E agora tem também a lesão do Igor Cariús, que no último treino de preparação para essa partida contra o Vasco se machucou e deve ficar de fora aí por pelo menos 10 dias. O Sport também tem outros desfalques e tem retornos, né? Tem o retorno do Atêncio, que é muito importante para esse jogo. O Atêncio, a torcida vive uma expectativa muito grande pelo retorno desse atleta que se afastou no campeonato pernambucano ainda, no jogo contra o Decisão se machucou e agora está retornando e deve estrear na Série A do Campeonato Brasileiro e a expectativa é que esse jogador retorne. E desses desfalques, o Sport tem, por exemplo, o time de hoje, considerando os desfalques que tem, o Sport deve ir com o Igor Cariús, aliás, o Igor Cariús não, deve ir com o Kaique França no gol, a zaga deve ser formada pelo João Silva e o Lucas Cunha, e o Chico deve ser deslocado para a lateral esquerda. Na lateral direita, o Hereda, no meio de campo, o Duqueiroz, que vem até jogando bem, o Rivera e também o Sérgio Oliveira. Aberto pela direita, o Lucas Lima, o Dalbert tá fora, né? Então por isso que o Chico vai jogar, porque poderia ser o Cariús ou o Dalbert na lateral esquerda. E lá na frente, o Lucas Lima na direita, como já falei, o Pablo de centroavante e na ponta esquerda deve jogar aí o Barleta, mas tem também o Lênin Lobato disputando essa posição. Já a posição do Lucas Lima também é disputada pelo Rodrigo Atêncio, argentino, que a torcida tem uma expectativa muito grande pela estreia desse jogador na competição. Então, o jogo acontece às 21 horas lá em São Januário pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí a torcida espera que o time continue tendo um bom desempenho, mas agora associe esse desempenho a resultados. Atualmente, o Sport está na 18ª posição da tabela e o Vasco da Gama na 11ª posição. O Vasco perdeu o último jogo para o Corinthians, 3-0, e a torcida lá está muito chateada, né? O Vasco até venceu pela Sul-Americana, 1-0, mas a torcida não está gostando do trabalho do técnico vascaíno, que treinou o Santos na última temporada, o Carille, né? Mas ele tem sofrido muitas críticas e esse jogo de hoje é visto como fundamental para o Vasco render bem. Então um duelo muito importante.
O Sport vive a expectativa de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A e a gente torce para que desta vez a arbitragem atue bem, né? No primeiro jogo contra o São Paulo, o pênalti marcado, muita gente discutiu se realmente foi pênalti contra o Palmeiras. O Sport jogava muito bem. A primeira chance do Palmeiras no jogo foi exatamente o pênalti e não teve outra chance no primeiro tempo. O pênalti do primeiro tempo até que todo mundo considera que foi correta a marcação. Mas no segundo tempo, o Bruno Arleu de Araújo marcou um pênalti completamente inexistente. Não à toa foi suspenso e até o Sport entrou no STJD para que a arbitragem fosse investigada e o STJD acatou essa solicitação do Sport. Então, vamos ver o que acontece no jogo de hoje. O Wilton Pereira de Sampaio é um árbitro experiente da Federação Goiana e todo mundo torce para que ele faça um bom trabalho. E a gente vai falar sobre esse jogo no final, né? Trazer aí os desdobramentos dessa partida, como o Sport se saiu nesse terceiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. O Sport com seus desfalques, o Vasco tendo que se reconstruir, principalmente no meio de campo, pelo que a gente compreende, deve haver algumas mudanças e vai ser um duelo interessante de acompanhar neste sábado às 21 horas. O jogo será transmitido pelo canal Premier e também pelo Sport TV. Então, se você quiser acompanhar essa partida, tem essas duas opções para ver esse jogo entre Vasco da Gama e Sport lá em São Januário. É isso aí, gente. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber as notificações. Deixa o seu like e o seu comentário. Isso sempre será muito importante para a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.